Naquele tempo, Jesus entrou num sábado em casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição. Todos o observavam. Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus disse-lhes esta parábola: quando fores convidado para um banquete nupcial, não tomes o primeiro lugar. Pode acontecer que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. Então, aquele que vos convidou a ambos terá que te dizer: dá o lugar a este. E ficarás depois envergonhado se tiveres de ocupar o último lugar. Por isso, quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. E quando vier aquele que te convidou, dirá: amigo, sobe mais para cima. Ficarás então honrado aos olhos dos outros convidados. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus disse ainda a quem o tinha convidado: quando ofereceres um almoço ou um jantar, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos. Não seja que eles, por sua vez, te convidem e assim serás retribuído. Mas quando ofereceres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E serás feliz por eles não terem com que retribuir-te. Ser-te-á retribuído na ressurreição dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As leituras que acabamos de escutar nesta liturgia da palavra deste domingo são as mesmas que são proferidas em toda a Igreja Universal. Em qualquer parte do mundo onde hoje se celebrou a Eucaristia, nós escutamos a mesma liturgia da palavra. O livro da sabedoria, a carta aos Hebreus e a continuidade do Evangelho de Lucas, onde estamos no capítulo 21º, e onde desde o 20º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra mudou o seu sentido, porque começámos a falar do reino dos céus, a liturgia começou-nos a apontar o caminho para o final dos tempos, para estarmos devidamente preparados para o reino de Deus. E na verdade nós acabávamos de escutar precisamente mais uma das histórias de Jesus, ou mais um acontecimento sobre a vida de Jesus, onde Ele nos quer englobar, onde nos quer fazer pensar sobre o reino de Deus. E Jesus hoje dizia-nos que, ao entrar na casa de um fariseu, de um homem escrupuloso, de um homem que segue tudo à risca, porque os fariseus seguiam tudo, não falhavam um milímetro que fosse na lei e no cumprimento de todas as prescrições, Jesus diz-nos que o reino dos céus é realmente como um banquete, para o qual ele tinha sido convidado. Mas um banquete onde tem de sobressair diversas atitudes ou diversos valores, se quisermos. O valor da humildade, o valor da gratuidade, o valor do serviço, o valor da disponibilidade, entre outros.
Porque, na verdade, se olharmos para o primeiro texto do livro da sabedoria, nós ouvíamos que o coração é sábio daquele que escuta as palavras do sábio e que, na verdade, a sabedoria será uma mestra e uma instrutora para vivermos verdadeiramente a humildade. Porque quer a primeira leitura, quer o texto do Evangelho fazem-nos sobressair este aspecto de que não é através das honras, dos poderes, das glórias, não é através daquele de querer os primeiros lugares ou de que todos nos andem a bajular para dizermos que somos muito bons ou muito importantes que entraremos no reino dos céus. O reino dos céus entrará-se-á pelo serviço, pela humildade. Podíamos dizer que a liturgia da palavra deste 22º domingo do tempo comum recorda-nos o que celebramos na noite da Quinta-feira Santa, onde Jesus coloca-se ao pé dos seus discípulos e onde Pedro diz a Jesus: Senhor, pergunta a Jesus: Senhor, tu vais lavar-me os pés? E Jesus diz: vou lavar-te os pés. Ele disse: não te permitirei. E Jesus diz: aquilo que te faço agora não vais compreendê-lo, mas a atitude do lavar os pés é a atitude do serviço. Portanto, nós sentimos hoje aqui, nós vivemos hoje nesta liturgia da palavra deste domingo, que para verdadeiramente vivermos o testemunho no reino dos céus, nós temos que partir da humildade, da gratuidade, da disponibilidade e do serviço. Pergunta: o que é na verdade o reino de Deus? O que é, na verdade, este reino dos céus que Jesus nos fala? Porque, na verdade, Jesus, no final do texto, diz-nos para nós não nos preocuparmos quando dermos um jantar e convidarmos apenas os amigos e os conhecidos e aqueles que nos devem favores, mas para convidarmos todos os outros, os coxos, os aleijados. O que é que Jesus quer dizer com isto? No final Jesus dizia: não vos preocupeis em receber elogios, porque é mais importante receber esse elogio na vida eterna. O que é, na verdade, pergunto novamente, o que é, na verdade, este reino de Deus? Onde é que se aplica este reino de Deus? Nós olhamos para este reino de Deus apenas como algo que virá daqui a tempos, quando morrermos, ou é algo que nós temos de viver no aqui e no agora? O reino de Deus não é o amanhã. O reino de Deus não é o céu que virá. O reino de Deus não é algo que está na nebulosa ou debaixo do nevoeiro. O reino de Deus é aqui e agora. Para vivermos verdadeiramente o reino de Deus é no aqui e no agora. Onde? Na minha casa, em primeiro lugar, no meu trabalho, no meu grupo de amigos, onde quer que eu me encontre. Nós vivemos muitas vezes na ilusão de o reino de Deus será depois. Ou vivemos muitas vezes na ilusão da esperança de um dia chegarmos ao céu, ou de irmos para o céu. O importante não é um dia, o importante é que neste dia eu aplique a vivência do reino dos céus. Então, na minha casa, como é que eu como marido, ou como esposa, ou como pai, ou como mãe, vivo a atitude do serviço? Ou como é que eu, como pai, como mãe, como filhos, como marido, como esposa, vivo a atitude da gratuidade? Ou a atitude da disponibilidade? Como é que eu vejo o outro? Como é que eu vejo o meu marido ou a minha esposa? Como é que os filhos veem os seus pais? Como é que, na verdade, e podíamos acrescentar aqui à vivência do reino dos céus, a atitude do respeito? A verdade é que nós não podemos estar a contar com o amanhã. Porque o amanhã nós sabemos que o Senhor disse-nos que virá o céu. Mas porquê é que nós não podemos fazer o céu aqui? Porquê é que não podemos vivê-lo no aqui? E no aqui passa precisamente por nas nossas casas, nos nossos locais de trabalho, no clube onde jogamos às cartas, ou na saída que fazemos à noite. Nós não precisamos de gritar que somos cristãos, mas temos de demonstrá-lo que o somos. Na verdade, estimados amigos, Nosso Senhor não está a pedir-nos a cada um de nós para vivermos uma vida de mãos postas ou de joelhos dobrados toda a vida ou todo o dia. Jesus está a pedir-nos que no nosso dia-a-dia sejamos homens e mulheres normais, mas que saibamos aplicar no nosso dia-a-dia aquilo que são os valores do reino. Jesus não está a dizer para sermos santos. Aliás,
Eu faria aqui um parênteses e dizia: Jesus tem muito medo dos santinhos, dos perfeitinhos, dos que não erram, dos fariseus. Jesus não diz isso. Jesus diz: compreendendo as tuas falhas, compreendendo a tua humanidade, compreendendo que muitas vezes vacilas, compreendendo que muitas vezes cais no chão, então é preciso levantares e aplicares aquilo que eu te ensino. Servir, estar disponível, ter um gesto de gratuidade. Isto é difícil, é muito difícil, porque isto vai de encontro àquilo que poderíamos chamar o projeto do Reino dos Céus. E qual é o projeto do Reino dos Céus para nós? Qual é o grande projeto que Deus tem para cada um de nós? Se nós lermos a Bíblia de uma ponta à outra, a começar no livro do Gênesis, passando pelos profetas, pelos salmos, pelos livros históricos, pelos evangelhos, pelas cartas apostólicas e terminar no livro do Apocalipse, o que é que nós encontramos em toda a Sagrada Escritura? Qual é o grande projeto que Deus tem para cada um de nós? O grande projeto que Deus tem para o homem é que o homem seja feliz. Não uma felicidade que seja à base e passar por cima dos outros. Não uma felicidade que seja na base da perca da minha dignidade, ou na perca da minha identidade, ou na perca do meu eu. Mas uma felicidade que é construída a partir do meu eu. É preciso pensar o seguinte: usemos a imagem do oleiro, já são poucos ou nenhuns. O oleiro pega em qualquer barro e trabalha qualquer barro, mas há um que é melhor do que o outro. E por vezes ele tem que ir agilizando e agilizando, e quando a peça está quase pronta, não está bem feita, desmancha de novo e volta a fazê-la até ela ficar perfeita. A felicidade é um projeto contínuo de caminhada, de trabalho, que por vezes temos que desfazer e por vezes temos que começar de novo. Mas que é sempre uma caminhada que começa a partir do eu e não a partir do passar por cima dos outros, nem ser melhor do que os outros. Então o que é que o Senhor nos pede verdadeiramente nesta liturgia da palavra de hoje? Que nós saibamos ser testemunhas do Evangelho dele, testemunhas da Boa Nova, testemunhas da Igreja num mundo que pede testemunhas. Se olharmos bem hoje, o mundo de hoje pede-nos, no meio de tanta controvérsia, tanta lama, tanto pecado, tanta miséria, o mundo pede testemunhas. E ser cristão não é só como o mundo nos diz, e o mundo quer que nós sejamos cristãos em casa. Querem fechar-nos dentro das igrejas ou dentro das nossas casas. Mas não é aqui que se vive a fé. Aqui não se vive a fé. Aqui aprende-se a fé. Aqui dentro da igreja não é para vivermos a fé. Aqui dentro da igreja não é para nós virmos. É fácil nós estarmos aqui. Nós entramos, vemos os outros a ajoelhar-se, ajoelhamos. Alguns já não sabem fazer. Alguns já não se sabem prossignar. Alguns já nem sequer sabem benzer. Mas isto daria para outra conversa. A verdade é que nós entramos aqui, vamos vendo o que os outros fazem e vamos copiando. Para não dizer aqueles que não vêm. Copiam os que vêm. É fácil fazer isso. Sentamos, levantamos, ajoelhamos, benzemos e vamos respondendo àquilo que vai sendo. As respostas estão automáticas. É fácil ser cristão dentro da igreja. É muito difícil ser cristão lá fora, no meio do mundo, no meio da família, onde é difícil ser marido e mulher, onde é difícil ser pai, no meio do trabalho, onde encontramos ambientes muitas vezes controversos, de gente que goza, que faz pouco, que chama-nos beatos se formos à missa, que gozam connosco, que se riem de nós. É difícil ser cristão quando estamos no clube a jogar as cartas e por vezes é preciso manter a língua quieta para não ofendermos o irmão no jogo. É nestes pequenos lugares, é lá fora, é no meio do mundo, nos ambientes onde nos encontramos é que temos que ser cristãos. Então, estes adolescentes que hoje estão fazendo a sua profissão de fé, têm de ter consciência, e daqui a pouco vão fazê-lo. Nós não vamos acender uma vela apenas por acender uma vela. Nós não acendemos o círio, que foi possivelmente o do nosso batismo, ou o novo no círio pascal, apenas para fazermos um rito para ficar bonitinho na profissão de fé e para os fotógrafos consolarem-se a tirar fotografias. Nós vamos fazer um rito em que, no dia do batismo, foi dito aos pais uma coisa muito importante. A vós, ainda esta manhã, antes de vir para aqui,
fazia isso. Esta manhã tive das duas coisas. Tive um funeral e um casamento. E um batizado. E dizíamos aos pais do batizado: a vós, pais e padrinhos, se confio o encargo de velar por esta luz, para que estes meninos, para que este menino ou para que esta menina, iluminada por Cristo, viva sempre da luz, viva sempre de Cristo. Ora, o nosso dever como pais, quer sejamos a mesma família, vou dizer assim, quer sejamos outra, não importa a forma como as famílias hoje estão, importa que onde estão, quem está, tem de cumprir a sua missão. E a sua missão de educador. O pai e a mãe, o padrasto ou a madrasta, são educadores. Não são outra coisa. São educadores. E como educadores não é só educar a dizer sim senhor ou não senhor. É viver também a vida da fé. E por isso, estimados amigos, estimados pais, é importante saber se nós estamos a preparar os nossos filhos para amanhã eles dizerem sim, eu creio, ou se estamos apenas a cumprir rituais porque é bonito cumprir rituais, ou porque é ainda bonito algumas coisas. Porque, na verdade, há uma pergunta que tenho feito a mim próprio nos últimos tempos. Nós estaremos a batizar cristãos ou estamos a batizar futuros pagãos? Porque se depois, entre o batismo e a primeira comunhão, eles não conhecem a cor da porta da igreja nem os bancos da igreja, têm fé? Não têm fé. Se depois, entre o batismo e entre a primeira comunhão e a profissão de fé, não voltam a vir cá, têm fé? Não têm fé. E depois, entre a profissão de fé e o crisma, e mais tarde sabe-se lá o quê, têm fé? Senão a fé é dada no berço. Os pais dão a fé no berço, vão educando no berço, contando histórias, participando da comunidade cristã, rezando em casa, que não é vergonha nenhuma. Vergonha são outras coisas que a gente às vezes faz no lugar destas. Devíamos rezar, às vezes, mais uma coisinha. Às vezes nós esquecemos muito, na verdade, aquilo que é os nossos verdadeiros deveres como educadores. Já nem sequer digo o resto, como educadores da vida. Não é preciso não esquecer, caros amigos e cara comunidade cristã, a mim em primeiro lugar, como primeiro responsável da comunidade da educação da fé, que nós estamos a preparar os futuros homens e as futuras mulheres do amanhã. E quando preparamos os homens e as mulheres da amanhã, antigamente os nossos avós tinham muito esta preocupação, preparamos em todos os campos. Social, civil, religioso, etc. Hoje, e termino com esta, vou terminar com duas coisas, mas vou terminar com, hoje está a começar a ser moda, na minha comunidade, uma família inteira já o fez. Pedir serem excluídos da fé católica. É algo que está começando agora a aparecer. Pedem verdadeiramente, eu, fulano tal, quero prescindir da minha fé e renuncio a tudo o que é vida da igreja. É algo que nos deve preocupar quando começa a bater-nos à porta. Porque eu nunca tinha visto aquilo, em quase 20 anos de padre, nunca vi aquilo. E preocupei-me. E chamei a atenção. E por aqui, por falar com a família disse-me, nós não temos qualquer tipo de vivência, por isso não temos que continuar a estar onde não queremos estar. Está certo. É vertical. Não tem que estar onde não quero estar. É não fazer pouco da instituição. É respeitar a instituição. É respeitar a igreja. O problema do catolicismo atual é que nós andamos a brincar aos padres, como eu brincava quando era pequenino, e às igrejas, e não a valorizar e a estimar uma instituição com 2000 anos de história que fez já muito pela história da humanidade. Carregada de lama, mas carregada de vida. Para os adolescentes da profissão de fé, vou terminar com uma parte de um capítulo que vi de uma série da Netflix. Não vou dizer qual é, porque não é para as vossas idades ainda, mas uma série da Netflix. Para vocês, os mais jovens, sabem o que é isto, os mais velhos vão se estar a perguntar o que é que será a Netflix, a gente não lhes vai explicar ainda. Eles estão a começar a descobrir o que é o Facebook e vocês estão a fugir para o Instagram. E quando os vossos pais começarem a ir para o Instagram, vocês vão fugir para uma nova plataforma digital e social. Porque o Facebook antigamente era dos novos, agora está a começar a ser dos pais e dos avós. E a gente tem que fugir para algo que eles não vejam, as nossas fotos, as nossas coisas,
porque seria demais. Enquanto que o Instagram há 10 anos atrás era para publicar fotos, hoje o Instagram é um segundo Facebook juvenil. Então, nesta série da Netflix, é baseada numa universidade europeia, a Universidade de Barcelona, em que traz uma tentativa de chamar a atenção para o valor de uma disciplina que é desvalorizada nas escolas, sobretudo naquilo que nós chamávamos o agrupamento de letras, que é a filosofia. Então, a professora, conta a história, a professora um dia disse aos seus alunos, veio a correr para a sala e disse: o último aluno que entrar na sala, o mais atrasado, eu vou perguntar de que cor é esta capa. E ela ficou à espreita do aluno, o aluno veio, ela corre para a sala, chegou lá, o aluno entra, pede licença, ela diz que sim, e diz: continuemos a aula, como se já tivesse começado, não tinha começado, mas continuemos a aula. E ela estava a chamar a atenção para aqueles que são os princípios da sociedade, como filósofos como Auguste Comte ou como Kant. E a dada altura ela diz: pois nestes princípios da vivência e da gestão da sociedade, às vezes nós seguimos padrões que não estão corretos. E ela tira a capa da sua pasta e começa a perguntar aos alunos: de que cor é esta capa? E o aluno, diz: vermelha. E ela pergunta ao outro: de que cor é esta capa? E vermelha, 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 vermelha. Até que ela pergunta ao aluno que chegou atrasado: de que cor é esta capa? O aluno olhou à volta, como quem diz: eles são todos tolos, porque na verdade a capa é verde. Mas a professora pergunta-lhe novamente: de que cor é esta capa? E ele responde: vermelha. Na verdade, nós achamos esquisita a história, mas a história diz-nos que nós muitas vezes, no meio da sociedade, seguimos os padrões da sociedade, mesmo que saibamos que eles estão errados. E por isso a professora dizia que na nossa vida, caros adolescentes que hoje fazeis a vossa profissão de fé, há duas coisas que nos movem na vida: os desejos ou objetivos, e a segunda é viver a vida à base do que os outros desejam e vivem. Os primeiros são aqueles que conseguem atingir os seus objetivos e têm a sua vida selada numa rocha. Os segundos são aqueles que são como as canas, ao sabor do vento, ora viram para um lado, ora viram para o outro, não têm opinião própria. Vocês que estão a crescer e que amanhã serão os homens e as mulheres, têm de pensar duas coisas: pensar por si, formar-se bem, e formar-se bem significa formar-se na escola bem, para poderem pensar pela sua cabeça e viver de acordo com são os vossos princípios, com base naquilo que é a nossa fé, para que amanhã não digam que nós somos homens, que não sabemos se é esquerda ou se é direita. Mas sermos movidos por objetivos específicos. E os objetivos específicos é traçarmos um plano onde, no fim, nós, ao deitarmos todos os dias, tenhamos um sorriso na cara, porque fazemos o que gostamos e amamos, e não aquilo que os outros gostam e amam. Viver à base daquilo que é a nossa formação, pensando pela nossa cabeça, então seremos muito mais felizes do que possamos imaginar. Por isso, meus amigos, encerrando, a liturgia da palavra de hoje, que nos apela à humildade, ao serviço, à gratuidade e à disponibilidade, é apenas um caminho para sermos verdadeiramente felizes. É fácil? Não é. É extremamente difícil. Mas não o podemos fazer sozinhos, temos que fazer em comunidade e temos que fazer com aquele que é o que nunca nos falha, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Estimados adolescentes, bem-vindos sejais a este grande dia. Deixai que vos pergunte: sabeis porque estáis hoje aqui? Que quereis então fazer hoje diante da comunidade paroquial?
E para quê? Façamos então agora o nosso propósito de ser bons, fugindo sempre do mal. Dizei-me, quereis viver sempre com Jesus, fazendo o bem? Para isso, renunciais a Satanás e a todas as suas obras e a todas as suas seduções. Renunciais ao pecado, à mentira, à falsidade. Renunciais ao ódio, à vingança, a toda a inveja e a todo o mal. Demos graças a Deus pelos vossos grandes propósitos e pelas maravilhas do amor de Deus nas vossas vidas. Agora, 2 dos vossos pais vão entregar-vos uma vela, acesa no círio pascal, símbolo de Cristo ressuscitado. Luz do mundo. Foi essa luz que recebestes através dos vossos pais e padrinhos no dia do vosso batismo e que agora quereis renovar através da solene profissão de fé. Vamos dizer bem alto que somos cristãos, proclamando a nossa fé. No dia do vosso batismo, os vossos pais e padrinhos responderam por vós. Hoje sois vós mesmos que falais e dizeis o que quereis. Dizei-me, credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja a que todos pertencemos. Continuai a crescer no conhecimento e no amor a Jesus Cristo, ajudados pelo exemplo de toda a comunidade a que pertenceis.